Vamos para cá agora falar do Centrão, que pressiona o presidente da Câmara, Hugo Mota, a romper o acordo com o PT, que garantiu apoio à eleição em troca da indicação de um nome petista para o Tribunal de Contas da União. Porque essa barganha está incomodando outros partidos, não é mesmo, seu André Anelli? Pois é, Evandro, a informação que a gente tem é que a pressão do Centrão é para que o deputado federal Carlos Zaratini não continue como relator do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a LDO. Então, essa é a informação que a gente tem. Isso porque, basicamente, são dois motivos. O primeiro deles é que os parlamentares do chamado Centrão, eles querem apressar o pagamento e o empenho de emendas no ano que vem, principalmente para aqueles prefeitos aliados, no sentido de terem algum benefício ali eleitoral e antes mesmo do período eleitoral, uma vez que a partir do segundo semestre do ano que vem já começa a haver várias restrições no sentido de aplicação de recursos públicos. Então, a primeira ideia seria acelerar esse calendário do pagamento, também do empenho, e o empenho que vem antes do pagamento das emendas. E o segundo ponto é fazer com que o Congresso tenha mais controle sobre o próprio orçamento, porque o atual deputado Carlos Zaratini, que é então o atual relator, pelo menos nesse primeiro momento, é aliado do presidente Lula, ele é do Partido dos Trabalhadores, inclusive do estado de São Paulo, e os parlamentares do Centrão gostariam então que o governo não tivesse nenhum tipo de autonomia para criar qualquer tipo de repasse, também com finalidade eleitoral, a partir do ano que vem. Então, por conta desses dois objetivos, existe realmente essa vontade do Centrão fazer com que o deputado federal, o presidente da Câmara, Hugo Mota, desfaça o acordo com o Partido dos Trabalhadores e acabe não deixando Carlos Zaratini com a relatoria da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essas informações são do jornal Folha de São Paulo, que destaca ainda que essa, por enquanto, decisão de manter Carlos Zaratini na relatoria da Lei de Diretrizes Orçamentárias se deve justamente ao fato de o PT ter apoiado a candidatura de Hugo Mota à presidência da Câmara dos Deputados, justamente dando em troca, então, por parte de Hugo Mota, essa relatoria da Lei de Diretrizes Orçamentárias. O deputado federal Hugo Mota foi procurado pela publicação, mas até o momento não deu nenhum tipo de retorno. Evandro. Obrigado pelas informações, André Anelli. Um ótimo trabalho para você. José Maria Trindade, esses acordos eles são muito importantes no momento de se garantir a eleição e o apoio a alguém. E depois, quando há a possibilidade de se quebrar esses contratos, digamos assim, quais são as rupturas envolvidas nisso? Muita gente falava aqui do tal fio do bigode, né? São aqueles acordos não assinados, documentados, né, mas que coloca o fio do bigode e garante. Tradicionalmente na política só se dá bem quem cumpre acordo por aqui, porque são coisas que não podem ser escritas, nem gravadas, nem, às vezes, nem ter testemunha. Os grandes presidentes da Câmara, e quando eu digo grande, não vou entrar no mérito, mas digo liderança e força, como Eduardo Cunha, como Arthur Lira, o grande capital deles, e o que eu ouvia de comentários e ouço é o seguinte: eles se comprometem e cumprem. Para você ter uma ideia, Eduardo Cunha era candidato e eu falei, olha, a primeira entrevista do senhor como presidente da Câmara pode ser comigo? E ele falou, não, se eu perder, você não vai nem querer olhar. Aí eu fechei um acordo com ele. Se o senhor perder, te dou espaço à entrevista. Se ganhar, eu sou o primeiro. Ele ganhou e ele veio atrás de mim. E lá estava na fila, todas as emissoras, todo mundo querendo fazer a primeira entrevista com ele. E ele cumpriu. E estou dizendo isso só para ter uma ideia de que ele cumpre o que promete. E ele não promete todas, né? Então, assim, agora, depois desses dois, se o Mota não cumprir acordo, complica, porque da próxima vez perde a credibilidade. Isso aí, Cine, está inclusive no compêndio, né, do Maquiavel, uma das regras tradicionais dele. O rei tem sempre que falar a verdade, porque um dia ele vai precisar mentir. Muito bom, Zé. Fala, Segré. Não,
se depender do andar da carruagem até agora, Hugo Motta vai ter sérias dificuldades na próxima eleição, se ele quiser se reeleger como líder, caso se reeleja como deputado. Porque prometeu anistia para a direita e não cumpriu. Agora prometeu outra coisa e tem a possibilidade de não cumprir com o PT. Está desonrando um monte de acordos que, teoricamente, foram feitos para que ele possa ser amplamente votado para que conquistasse a presidência da Câmara dos Deputados. Não vai ser fácil. Continuo pensando, e essa é uma opinião, obviamente, pessoal e subjetiva, que o cargo está ficando muito pesado para o Hugo Motta. Fábio Piperno. O Hugo Motta, ele aprendeu, aliás, o Zé citou Eduardo Cunha. Eduardo Cunha foi um dos padrinhos de Hugo Motta, né? Um dos mestres de Hugo Motta, 10, 12 anos atrás, quando o jovem deputado Hugo Motta chegou, então, à Câmara, né? E o Eduardo Cunha sabia mais do que ninguém manejar a questão das emendas. E o deputado Hugo Motta, ele vai aprendendo muito rapidamente que mais do que qualquer acordo, mais do que qualquer promessa que ele possa fechar, o importante mesmo é garantir o combustível, o ar que sustenta essa turma toda, que são claramente as emendas. Então, eu sempre digo aqui, já disse muitas vezes, né, que o mercado é um manipulador de expectativas, mas eu vou falar um negócio para você. Os deputados e senadores, eles sabem, mas muito melhores do que os homens de mercado a jogarem exatamente com o mercado futuro. Porque quando eles já estão tratando das emendas de 2026, é porque eles estão enxergando muito mais longe do que qualquer pobre mortal. 5h25, pessoal da rádio, aquele rápido intervalo para vocês, até já. Nas outras plataformas seguimos. Fala, Sagré, que foi? Não, fiquei pensando, se o uso das emendas, que pode ser considerado um uso eleitoral, não configuraria poder econômico, abuso de poder econômico. Porque se qualquer pessoa utiliza o poder econômico do que seja, ele pode ser retirado da pauta eleitoral pelo uso do dinheiro. Imagina se, além disso, é dinheiro público. Todos nós pagamos para que alguém seja reeleito. Eu acho que a emenda, se não for, e deveria ser extinta, mas se não for extinta, deveria ser proibido em anos eleitorais. Aliás, tem uma coisa, você tocou num belo ponto, porque no domingo tinha uma reportagem no Globo mostrando que os 20 piores municípios do Brasil em IDH praticamente não recebem absolutamente nada de emendas. Todo o desenvolvimento está ligado a elas no Brasil. Pois é, falta critério, falta transparência. Agora, deixa eu pegar um gancho no que o Piperno falou. O Hugo Motta, ele foi eleito presidente da Câmara dos Deputados essencialmente para garantir a manutenção das emendas parlamentares no volume que está aí, num volume bilionário, uma continuidade de Arthur Lira. Portanto, ele não tem outra saída a não ser romper este acordo com o PT. E talvez o grande problema dele é que, quando eleito, ele prometeu, como o Segré bem pontuou, prometeu lá para a direita a anistia, né, o projeto da anistia para ter os votos da direita, prometeu também, fez acordo com o PT e agora, evidentemente, que ele está numa encruzilhada e tem que tomar uma decisão. Mas a decisão mais racional, não digo que seja correta, mas a racional para a permanência dele no poder e garantir uma eventual continuidade como presidente da Câmara dos Deputados é justamente romper este acordo com o PT e continuar com a marca de Arthur Lira.